Oi, pessoal! Quem aí tem criança pequena em fase de alfabetização que está precisando de uma forcinha extra? Pra cima da vida! Este é o seu canal de inteligência emocional e eu sou a professora Simone Luz. Hoje eu estou literalmente como pedagoga para dar algumas dicas para vocês. Claro que a pedagogia é a minha primeira formação, né? Então eu tô aqui para dar algumas dicas para vocês, até porque eu também estou vivendo aqui na minha casa essa nova realidade que todos nós fomos literalmente obrigados a viver de um dia para o outro, não é verdade? Então, como mãe, como professora, como mulher, como esposa, eu sei exatamente tudo que você está vivendo aí na sua casa. Principalmente se você é professora e mãe, porque a gente precisa se dividir nas aulas, nos planejamentos, tudo aquilo que a escola demanda de nós e, ao mesmo tempo, dar atenção para os nossos pequenos. E detalhe, eu também tenho uma pequena aqui com 6 anos nessa fase de alfabetização, dessas descobertas, né, da leitura, da escrita. Eu não vou adentrar com as técnicas em si, mas eu vou dar dicas simples para você, mãe, né? Não tô nem aqui falando agora, talvez para professor, porque o professor sabe, o professor estudou anos para isso, né? Então, as mães não, né? Os pais, as avós, as tias não estudaram e não tem uma obrigatoriedade de saber o que o professor passou 4, 5 anos, 6 anos numa escola, né? Numa faculdade, numa pós-graduação. E o professor sabe, né? O professor tem a técnica, o professor tem o conhecimento para ensinar. E os pais não são obrigados a ter, mas foram obrigados de uma hora para outra a adquirir isso, né? Então, tem sido assim um grande desafio. Tenho ajudado muitas mães na medida do possível, como gestora escolar, né? Tenho ajudado muitas mães. Mas o fato é que aqui eu não vou usar de técnicas, linguajares, pedagógicos, nada de pedagogês. Esquece o pedagogês, nós vamos falar de mãe para mãe, de coração para coração. Então, a primeira dica que eu quero te dar, principalmente para essa fase de alfabetização, tá? Então, a primeira dica que eu quero te dar é: acalma o seu coração, mulher. Sossega. Você que é mãe, você que é tia, você que é vó, pai, enfim, tá aí com essa criança dentro de casa, tá angustiado, angustiada, sem saber se a criança tá aprendendo, se não tá aprendendo, o tamanho do prejuízo. Calma, calma, vamos cuidar acima de tudo da criança, na essência dessa criança, não só olhando, né, o peso desse momento escolar, da falta do ambiente escolar. Calma, porque se você ficar só focada nisso, vai te angustiar, vai causar muita ansiedade para você e você não vai conseguir ajudar a criança, tá? Então a primeira coisa é você se acalmar, é você e pegar aqui as dicas que eu vou te dar, né? Então é você se acalmar e entender que você tá fazendo o seu melhor, que você tá fazendo o melhor que você pode, tá? Se isso for verdade, né? Então faça com amor, dê o seu melhor e que as coisas vão dar certo, né? Então vamos lá. Então a primeira coisa é se acalmar. Segunda coisa é entender que essa fase da alfabetização é uma fase de grandes descobertas que a criança está realmente associando o som que sai pela nossa boca a grafia, né? Então, a escrita, a parte realmente ali do desenho, né? Então, que cada palavra, cada letra, cada sílaba tem uma forma, tem um desenho. Então, ela tá nesse processo de associar como é tal coisa, como é a letra B, A, L, então, enfim, então ela tá associando ainda. E essa fase, gente, é uma caixinha de surpresas, porque de um dia para o outro, às vezes eu costumo dizer, né, dá um tique na cabecinha deles que eles começam a ler. Então, calma, né? Calma, porque é um processo que requer repetição, tá? Então, a repetição, ela é muito importante. Então, o que eu vou começar a te dizer? Então, assim, eu preparei aqui algumas dicas para te dar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. A nossa casa se tornou escola, certo? Assim, de uma hora para outra, a nossa casa se tornou um verdadeiro ambiente escolar. Então, acho que vocês estão vendo aí, né?
Eu até coloquei aqui no alfabeto, eu tô no quarto dos meus filhos aqui, então eu coloquei, por exemplo, um alfabeto na parede, coloquei uma mesa, ó, aqui ó, tem uma mesa, ó, tá vendo? Né? Com duas cadeirinhas aqui para que eles possam estudar. Tem a rotina aqui do João, principalmente, né? Tá escrito menor porque o João Paulo está no 6º ano e a Isabela tá no 1º, tá? Então, números. Então, assim, faça com que a sua casa tenha um ambiente alfabetizador. O que isso significa? Proporcione para a criança a visualização, então, das letras, dos números, aquilo que porque ela vai associando. Naturalmente também isso acontece, mas a gente precisa proporcionar. Então, essa é a primeira dica. E para ajudar ainda mais, olha que legal, eu vou propor para você nomear os seus ambientes aí da sua casa. Então, dar nome às coisas. A casa não vai ficar muito bonita, né, gente? Mas nesse momento a gente não tá preocupado com isso. Ou você tá preocupada com isso. Então, já tira essa preocupação do seu coração. Porque nesse momento a gente quer contribuir com as nossas crianças, quer ajudar eles. Então, eu vou te dar essa dica para tornar o seu ambiente alfabetizador. Comece a nomear as coisas, ó. Então, mesa, escreva cursivo, escreva bastão, ó, geladeira, tá? Escreva cursivo, escreva bastão. Ó, você pode até dizer para a criança, vamos brincar de colocar nome em tudo que a gente vê aqui na nossa casa? Vamos! Então, você escreve cursivo e ela escreve bastão. Vai treinando, tá? Vai brincando com as letras do alfabeto, música que tem as letras do alfabeto, tá? Então, vai tornando a sua casa, proporcione, né, esse ambiente alfabetizador para sua casa, tá? Primeira coisa, né, gente? Falei, amor e paciência acima de tudo, nada de ansiedade nesse momento, nada de criticar professores, nada de, né? Então, assim, vamos genuinamente dar o nosso melhor, né, para os nossos filhos, olhar para esse momento com tranquilidade, com calma, e aí a gente vai proporcionando isso. Então a casa vai ficar cheia de plaquinha, ó. Por exemplo, aqui atrás de mim tem uma pontinha aqui de um guarda-roupa, aqui uma porta, uma mesa, uma parede, um computador, sabe? Então tudo isso vai nomeando, tá? Enche a sua casa de plaquinha, depois você tira, depois você escreve, ou então você enche a casa de plaquinha, enche um cômodo, tira daquele cômodo, coloca no outro, escreva novos, tá? Então as primeiras dicas já foram aqui. Outra coisa, recorte de revista, jornais, panfletinho de supermercado, sabe? Números e letras. Então, por exemplo, você pega um potinho, isso aqui não é Tupperware, né, gente? Eu ia falar Tupperware, mas não é Tupperware, né? Isso aqui é potinho de 99. Então, você pega um potinho, aqui essas letrinhas estão bonitinhas assim, porque no caso, os meus filhos acabam utilizando sistemas de ensino. Esses sistemas de ensino já traz pra gente alguns materiais de apoio que são bem legais. Então, não tenha preguiça de recortar, de colar, de fazer com a criança o dado, as letras móveis, os números móveis. E a partir daqui, gente, é uma infinidade de atividades que você pode fazer com a criança, porque ela vai entendendo que cada letra tem um som. E se eu juntar as letrinhas, aqui não é M, na verdade é um W, mas eu vou fingir que é um M. Então, se eu juntar as letrinhas, ela forma sílabas e essas sílabas formam palavras, entende? Então, ela vai associando isso aos poucos, você com muita paciência. Então, faça isso, recorte com a criança, coloque num potinho, várias letras de vários formatos, não tem problema ter vários tipos de A, vários tipos de B, vários tipos de C e assim por diante. Faça potinhos, ó, e vá brincando, vá formando palavras. Outra coisa importante, lembra daquela brincadeira da forca? É claro que agora a gente não vai ficar falando que é a forca, na minha época eu brincava disso, eu não sei vocês, né? Mas eu acho que vocês também lembram dessa brincadeira, né? Do stop. O meu filho, que já é maiorzinho, ele gosta de brincar de stop, mas a Isabela ainda não sabe, né? Então, a brincadeira de adivinhar, a forca é uma brincadeira de adivinhar palavras, né? Então, olha que interessante. Você pode falar, vamos brincar de adivinhar palavras? Vamos! Então, olha, eu pensei aqui numa fruta que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Que fruta será essa? Fala uma palavra, uma letra.
Aí ela vai pensar, letra A. E você vai dizer, uau, parabéns, eu tenho letra A aqui. Olha só, eu tenho 3 letras A, tá bom? Aí ela, então, e assim por diante, ela vai tentando adivinhar, você vai falando ok. Então aqui você já sabe, né? Escrevi banana. Então, banana, ok. Tenta fazer uma letra, se for cursiva, a melhor letra cursiva possível, né? Ela tem as curvas arredondadas e tudo mais, e a bastão também, né? Porque a fase da alfabetização é importante, não vai fazer qualquer letra para confundir a criança, né? E aí, então, banana. Que outra palavra começa com ba? Bala. Vamos se escrever bala? Então, como será que se escreve bala? Ela já vai associar que começa com o mesmo B e o A. Enfim, é uma conversa, é um diálogo, é uma brincadeira, é de tudo um pouco. Depois, outra dica. Não é errado e é correto você ajudar elas a entender justamente essa questão das sílabas, tá? Então, quando você for ler, quando você for montar essas palavras, quando você... É legal também você colocar fazer esse risquinho embaixo, ó. Por exemplo, caderno. Porque aqui, por exemplo, tem 2 letras, o C e o A, mas aqui, por exemplo, tem 3. Caderno. E vai falando, não grite. Jamais, nunca grite com a criança, nunca, gente. Se for gritar, se você estiver percebendo que você está perdendo a paciência, deixe. Dê uma pausa, deixe estar. Se a criança começou a chorar, se a criança começou a fazer birra, se ela não quer. Gente, a criança não é obrigada a entender que a escola passou a ser a casa dela e a mãe passou a ser a professora, de um dia para o outro. Isso está sendo muito difícil para os nossos pequenos, entende? Então, calma, né? Faça brincando, a criança vai aprender brincando. Então, olha, caderno. Qual outra palavrinha que começa com K? Vamos pensar? Aí a criança, sei lá, vai falar cavalo, camelo, cachorro, enfim, caneta, enfim. E você escreve embaixo e faz a mesma coisa, tá? Então, olha só, tô dando várias dicas aqui para vocês. Agora, outra coisa muito importante que eu também escrevi aqui, ó, tá? É o que eu já falei. Muito amor, muita paciência, nada de gritar com a criança. A gente já falou sobre autoestima aqui no canal nos vídeos anteriores, você pode assistir. No vídeo de ontem eu coloquei como fortalecer a autoestima da nossa criança. Isso é muito importante para ela entender e acreditar que ela é capaz de aprender. Só que quem precisa acreditar nela verdadeiramente é você em primeiro lugar. E passar isso para ela, que você acredita nela, que ela é capaz, entende? Então, amor e paciência, gente, é a chave. É a chave pra gente, assim, ajudar os nossos pequenos. Depois, ter uma rotina é importante. É importante a criança saber que naquele período ela vai fazer uma atividade, mas que depois vai acabar. Que ela pode brincar, que ela pode comer, que ela pode dormir, que ela pode... A rotina do dia é muito importante, tá? Ah, Simone, tem dia que não quer, que a rotina não vai. Tudo bem. Faça um outro combinado, reveja, deixa a rotina exposta na parede. Eu teria que gravar um vídeo aqui, gente, só para falar dos benefícios de uma rotina. É muito importante, tá? E um espaço, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui no quarto, eu tô no quarto dos meus filhos, eu coloquei aqui uma mesinha, porque não tinha no quarto deles uma mesa de estudos, não tinha. Tinha no meu quarto, em outro lugar aqui da casa, né? Mas não tinha no quarto deles. Então, nesse momento agora, eu achei muito importante colocar e tem sido muito bom, muito importante. Então, se você tiver essa oportunidade, tudo bem. Se não tiver, não tem problema. Desligue a televisão. Se a mesa ficar perto da sala, né, desligue a televisão, ou se ficar perto na cozinha ou em outro ambiente. Então, assim, desliga a televisão, desliga o celular, desliga o rádio. Se tiver um irmãozinho mais novo chorando, o bebezinho, tenta acalmar, né? Senta para fazer a atividade quando você estiver mais tranquila, quando você estiver mais em paz. E nesse período, muitas mães e muitas famílias falam para mim o seguinte, que não tem o tempo para estar ali no online com a criança o tempo todo. Eu sempre digo assim, claro, dependendo da orientação de cada escola, mas eu sempre digo o seguinte,
É muito mais viável você fazer no seu momento, no momento que você conseguir, porque às vezes a criança tá com o vô, tá com a avó, tá com a tia, passa a semana com o pai, tá longe, depois volta para casa e aquela tia, aquela avó não consegue acompanhar. Então, calma, calma. Faça no melhor momento que for para vocês. Torne isso prazeroso e não faça disso um inferno, né? Um verdadeiro inferno, um verdadeiro estresse. Não! Faça disso um momento de convivência, de amor, de aprendizado, entende? Então, calma. Se é meia horinha que você tem por dia ou se é 10 minutinhos por dia, já um pouco mais à noite ou no final de semana, então que seja, mas que você esteja com amor naquele momento. E depois, gente, a brincadeira, ó, por último. Por quê? Porque a criança aprende brincando. A criança aprende com jogos, com quebra-cabeça, jogo de tabuleiro, jogos da memória. Brincando, a criança aprende brincando. Amarelinha, se sua casa tiver um quintal, se você puder desenhar uma amarelinha, né? Então, assim, é dessa forma que a criança vai aprender, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês, mães, vocês vós, avós, os tios, as tias, enfim. Não estou falando aqui diretamente para você, professor, porque você já sabe, mas eu estou dizendo para as mães, né? Então, espero que essa fase de alfabetização para os pequenos de vocês aí em casa se torne cada vez uma oportunidade de troca de amor, de troca de, como que eu posso dizer, de uma convivência muito prazerosa, sabe? Eu acho que o resumo de tudo é amor, gente. É amor. Porque a gente ama demais os nossos pequenos e a gente quer o melhor para eles, né? Então, um forte abraço para vocês. Se fez sentido, compartilhe com as outras mães que você também acha que vai poder se beneficiar dessas dicas que estão aí desesperadas, perdendo o cabelo em casa, gente. Então, compartilhe esse vídeo, curta, comente aqui embaixo se fez sentido para você. E é isso, porque aí eu vou saber que eu tô no caminho certo te ajudando também, tá? Que Deus te abençoe e te dê muita sabedoria na sua jornada. Um forte abraço.